Ok? Então, nós iniciamos hoje a primeira aula da disciplina Direitos Humanos e Relações Internacionais. E meu nome é Ricardo, como eu disse inicialmente. Tenho um prazer enorme em estar aqui com vocês. Vamos ter a Júlia, que é a nossa monitora, e vamos ter também o Hugo Almada no estágio de docência. Ele faz mestrado no Núcleo de Estudos Políticas Públicas em Direitos Humanos. Eu tenho um interesse específico no tema há muitos anos. Eu morei 20 anos na Amazônia, de 24 anos a 44. Eu morei numa região que é no sul do Pará, que é uma região, na época, era o epicentro do conflito fundiário brasileiro. Era o local onde tinha o maior número de assassinatos no campo e, provavelmente, a maior concentração de violência contra poceiros, contra trabalhadores rurais que lutavam pela terra, por um pedaço de terra, e também em relação a trabalhadores que tentavam escapar do trabalho escravo. Então, havia também esse fenômeno. E o fato de ter conflito fundiário e trabalho escravo não se dava de forma aleatória. Havia uma razão, e essa razão era uma política de ocupação do espaço amazônico pelo governo brasileiro. Então, não era um acidente, era fruto de um modelo de ocupação. E que modelo de ocupação era este? O modelo era um modelo de atrair para a Amazônia pobres e pessoas sem terra, sem trabalho do país inteiro. Então, se convidava essa gente para ir para a Amazônia e, ao mesmo tempo, se convidava grandes empreendimentos de capital financeiro e industrial para aplicarem seus recursos na Amazônia. Então, quem se deslocasse para a Amazônia, os proprietários, as pessoas que tinham recurso econômico, que decidissem aplicar capital na Amazônia, tinham empréstimos com uma taxa de juros negativa e tinham acesso à terra a um preço muito baixo, um preço irrisório. Então, havia uma privatização de um território que era território de área pública. As terras tinham pertencido, desde a proclamação da República, aos estados, mas, a partir desse projeto da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, todo esse território que estava à margem direita, à margem esquerda das estradas federais e todo o território da fronteira do Brasil com outros países, então, eles foram nacionalizados, eles então saíram da mão dos estados, essas terras públicas, e passaram para a mão da União. Os institutos de terra locais também saíram e entrou o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Então, havia uma unidade federal para cuidar da reforma agrária, INCRA. Havia uma Superintendência do Desenvolvimento agrário, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, que devia planejar e regular a ocupação do solo. E no projeto inicial, a ideia era 20 quilômetros na beira da estrada, direita e esquerda, seria ocupada por pequenos proprietários. E atrás, 80 quilômetros, seria ocupado pelos grandes empreendimentos agropecuários. A ideia era, o pequeno, ele planta arroz, feijão, milho, e o arroz, o feijão e o milho não andam, então tem que estar perto da estrada para que um carro leve. O gado pode ficar atrás, porque o gado anda, caminha. Então, essa era um pouco a ideia. Mas, na prática, isso não se deu. Vieram para a Amazônia grandes empreendimentos que compraram as terras já do avião, já estavam comprando as terras e comprando grandes áreas. Então, havia uma privatização desse território, só que o governo estava esquecendo que a Amazônia não era um deserto de gente. Tinha gente morando na Amazônia, tinha população indígena e tinha população camponesa.
E essa população, que era a população camponesa, era ribeirinha, estava na beira dos rios, nas margens dos rios, tiveram, e não tinham título definitivo das terras, mas estavam 2, 3, 4 gerações na área. E o governo, de forma irregular, concedeu título definitivo para os grandes projetos. E quais eram esses grandes projetos? Então, onde eu fui trabalhar, que era o sul do Pará, Conceição do Araguaia, a margem do rio Araguaia, estavam naquela região, no município de Santana do Araguaia e Conceição do Araguaia, eram só 2 municípios, de 45 mil quilômetros quadrados. Nesses 2 municípios estavam, por exemplo, o Bradesco, Atlântica Boa Vista, Supergasbras, Volkswagen, Nixdorf, que era um grupo alemão. Então, tinha grandes empreendimentos. E tinham famílias também poderosas, né? Que tinham muita terra naquela região. A família Quagliato, por exemplo, é uma família que foi condenada. A família não, o governo brasileiro foi condenado porque havia trabalho escravo nas fazendas, em fazendas dessa família. Tinha também a família Lunardelli, então tinha famílias também, isso eram sulistas, né? Gente que veio do sul, do sudeste, foi para a Amazônia, mas também havia alguns latifundiários locais, como o caso da família Mutran, que eram pessoas que assumiam funções no poder legislativo e no executivo estadual. Então tinha deputado, vereador, prefeito da Marabá, por exemplo. Então, esse território já tinha população indígena, que não foi levada em conta, tinha população ribeirinha, que não foi levada em conta, e veio uma multidão a convite do governo federal para ocupar a Amazônia. E o lema do governo brasileiro, o lema era integrar para não entregar. Isso é integrar a Amazônia ao território nacional para não entregar a Amazônia à comunidade internacional. Então, havia um medo, um pavor do governo militar de que a comunidade internacional poderia tentar ocupar a Amazônia em nome da preservação do meio ambiente. Se falava que a Amazônia era o pulmão do mundo. Então, os militares ficaram em pânico e falaram, não, vamos ocupar a Amazônia. Esse processo ele era expresso, o seu problema era expresso na publicidade. A publicidade mostrava filmes, né, na televisão, por exemplo, que era um trator derrubando as árvores e fazendo uma estrada. Então, era a chegada da civilização num local selvagem, ruim, mau, era o inferno verde. Então, a civilização chegava no inferno e trazia o desenvolvimento. Esse era o projeto pensado na cabeça dos militares e expresso na propaganda. Então, derrubar uma árvore era considerado uma benfeitoria. Então, quando alguém queria pegar um dinheiro emprestado no banco, ia até o banco e dizia: eu tenho tantos hectares de derrubada. Isso é, eu derrubei tantos hectares de árvores, né? Então, tem um território que eu civilizei, eu ocupei, e aí, dependendo do tamanho da derrubada, que era considerado uma benfeitoria, era liberado o recurso. Então, quanto mais se derrubasse a mata, mais se tinha empréstimo do governo brasileiro. Um modelo completamente contra a ideia de preservação, de proteger a floresta, a mata. Não, era um projeto de derrubar, derrubar, derrubar. De tal forma que, para incrementar esse projeto, antes de ter estradas, já tinha campos de aviação. Então, a primeira coisa que as pessoas faziam era campo de aviação. Tinha muito recurso disponível. Então, o proprietário, por exemplo, levava trabalhadores para o seu território, iam a cavalo, fazendo picada, né, até chegar na área onde ia ser instalada a fazenda, e a primeira coisa que faziam era o aeroporto. Então, o tráfego aéreo, por exemplo, de Conceição do Araguaia, que era uma cidade de pouco mais de 15 mil habitantes, era muito intenso. Dezenas de aviões levantavam voo o tempo inteiro, porque iam para essas fazendas, porque ainda não tinha estrada. Aos poucos começou a ter
ser construído estradas. Mas quando eu cheguei, por exemplo, nosso trabalho, a gente usava muito barco, andava muito a cavalo, porque não tinha estrada. Então, foi um período de experiência, né? Lá eu aprendi a andar a cavalo, nunca tinha andado a cavalo, né? Era uma pessoa cidadina, né? Vinha de cidade e estava indo para uma zona rural, né? Tinha que aprender a dormir na rede. Então, era outro jeito, outra forma de relação com o espaço, com o território. E esses grandes empreendimentos se instalaram, né? Mas havia também muita corrupção cartorial, né? Porque houve sobreposição de título, né? Porque antes de chegar ao INCRA, esse Instituto Federal, né? de Colonização e Reforma Agrária, já tinha lá o ITERPA, por exemplo, tinha o Instituto de Terra do Pará. Então, o ITERPA já tinha emitido alguns títulos. Então, sob os títulos emitidos pelo Estado, foram emitidos pelo governo federal. Então, houve sobreposição de títulos. E às vezes, a sobreposição era também sobre áreas ocupadas por camponeses, ribeirinhos em geral, então, que já estavam diversas gerações. Isso significou instaurar um clima de conflito, de armas, de tiros, de muita violência. O segundo aspecto está no universo do trabalho, quer dizer, como é que você vai instalar uma fazenda. Então, na instalação de uma fazenda, tinha dois tipos de funcionários. Um grupo de funcionários que eram os funcionários permanentes, que ficavam na fazenda por um tempo maior, que era o vaqueiro, a cozinheira, o contador, o gerente da fazenda. Então, são pessoas contratadas com carteiras assinadas. Mas o grosso da mão de obra, aquela mão de obra que vai derrubar a floresta, vai plantar o capim, vai fazer a cerca, vai construir o aceiro para que o fogo não invada a área, essa turma do trabalho temporário, ela era terceirizada. Então, se contratava um empreiteiro, né, um empreiteiro chamado gato, né, a função era conhecida como gato, contratava um gato que ia buscar trabalhadores em outros estados para a implantação dessas fazendas. E estes gatos ou empreiteiros, na verdade, eram pistoleiros, que eram transformados em empresas empreiteiras. Então, era Bilão, Chicô, Adão Modesto, Luiz Bang Bang, era um grupo de pessoas que era uma gente inteligente, com uma capacidade de gestão fantástica, de sedução fantástica, mas também combinava a gestão, a inteligência, a capacidade de organização com a violência, se necessário. Então, eram capazes de matar e matavam muita gente. Então, quando eu chego no sul do Pará, eu presencio um caso que eu não compreendi no primeiro momento. Eu cheguei, estava em frente à matriz, a igreja principal da cidade, quando um carro passa na rua devagarzinho e 3 rapazes pulam do carro. Não, um rapaz pula do carro. Eu achei que era uma brincadeira de rapaziada. O carro andava muito devagar porque a rua estava toda emburacada. Então, o carro ia devagarzinho, o rapaz pulou. Aí o carro parou e 3 saíram do carro e foram lá e capturaram o rapaz e trouxeram para dentro do carro. Eu achei que era brincadeira, não levei a sério. Na verdade, eu presenciei uma tentativa de fuga de um trabalhador de uma fazenda. E ele foi capturado. Logo depois, eu fui chamado por uma senhora, uma mulher que lavava, bem pobre, ela lavava roupa no Rio, era lavadeira, lavava roupa no Rio Araguaia. Morava numa casa coberta de palha, chão batido, bem simples mesmo. Ela me chamou e na sala da casa dela, sobre a mesa, tinha 4 velas e o corpo do Francisco de Assis, que era um jovem, de pouco mais de 20 anos, barbudo, bigode, estava morto sobre a mesa da sala. E ela, então, me contou que o rapaz, o Francisco, tinha fugido de uma fazenda com uma mulher que não era esposa, que tinha um filho dele no seio e tinha um outro no colo que não era dele. Então,
o casal fugiu, o casal estava com malária, eles chegaram à cidade, foram para o hospital do estado, houve tratamento da malária, deram alta, ele ainda não estava suficientemente recuperado, saem, não tinham para onde ir, não eram da região, e o rapaz, e a dona Custódia, ao vê-los, ficou com pena, condoída, e os levou para casa, e o rapaz morreu na casa dela. Mas o Francisco, ele era um outsider, isso é, ele era um de fora. Como ela, porque o peão, aquele que trabalhava nas fazendas, ele vinha de longe. Ele vinha do Piauí, do Ceará, do Maranhão, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Havia um deslocamento para trabalhar. E alguém fazia propaganda, trazia, e a pessoa era levada para a fazenda. E sendo de fora, não tinha contatos na região, então não tinha uma rede de sustentação, de apoio ou proteção. E não tendo essa rede de apoio, essa pessoa estava numa situação muito difícil. Sendo morta, por exemplo, Francisco de Assis morreu. A mulher que o acompanhava, que tinha um filho dele no seio, ela não sabia o nome do pai do Francisco, não sabia o nome da mãe, não sabia o endereço. Não tinha informação sobre os pais do Francisco. Não tinha nenhuma informação. Então, nós nunca pudemos avisar aos pais do Francisco de Assis que o filho morreu. Impossível, não tinha como. E assim, mal eu cheguei, eu fui informado que o Zezinho da Codespar tinha assassinado 60 pessoas, 60 homens numa fazenda para não pagar salário. Tinha queimado vivo. Mas qual o nome dessas 60 pessoas? Não sabemos. Qual o endereço deles? Não sabemos. Então, e as fazendas, então, elas tinham também os seus cemitérios clandestinos. Então, as pessoas eram enterradas nas fazendas. Às vezes, as pessoas, nem sabiam de uma morte. Né? Teve um caso, por exemplo, de um trabalhador que fugiu de uma fazenda chamada Acapu. Na fuga, era ele e um outro, mas ele era um pouco mais, tinha mais peso. Então, na fuga, ele não correu suficientemente, foi capturado na fazenda vizinha. E abriram a cabeça dele com um facão. E ele, então, morto, na fazenda que não era do fazendeiro onde ele trabalhava. Eu acho que o fazendeiro não queria ter complicações, então avisou a polícia pegou o corpo, levou para a cidade e enterrou. Contudo, a polícia, ao enterrar, apesar dele ter os documentos consigo, ter a identidade dele, a polícia, em vez de colocar o nome dele, o nome do morto, tinha o nome, tinha identidade, tinha documentação, colocou o nome Cachorro. Isso é, havia uma desqualificação da pessoa morta. Então, havia uma ocultação da identidade, porque a polícia sabia quem era, e a polícia não registrou com o nome do morto. O morto, ele foi enterrado como mendigo, e uma expressão da forma como a polícia via o trabalhador, o preconceito, era denominá-lo cachorro. Então, isso provavelmente aconteceu em 75, 76. Eu cheguei lá em 77. Eu, então, me deparei com um problema. Eu ficava pensando, bom, e aí agora? O que fazer? Né? Era ditadura militar, uma situação muito difícil, muita perseguição. Tinha havido a guerrilha do Araguaia naquela região, e na guerrilha do Araguaia muitos morreram, muitas pessoas foram presas e mortas depois de presas. Então foi um período complicado. A Igreja Católica era considerada comunista, todas as casas paroquiais foram invadidas pelo exército, alguns padres foram presos, apanharam, teve freira que foi violentada. Os dois bispos, o de Marabá e de Conceição do Araguaia, respondiam para inquérito policial militar, e o governo odiava o bispo
que ficava no sul do Pará, que era o norte do Mato Grosso, que era o Pedro Casaldáliga, que faleceu agora, e é um grande poeta, muitos livros publicados, e ele fez um documento fortíssimo. Então, é muito comum a gente encontrar informações sobre esse documento em teses de doutorado, dissertações de mestrado, de quem estuda o tema. Ele, então, apontava que o problema do trabalho escravo, a violência contra os indígenas, a destruição das reservas indígenas, os assassinatos de camponeses eram fruto dessa política de Estado. Então, quem estava matando, quem estava criando caos e problema gravíssimo, não era o fazendeiro de chapéu e espora. Era o grande capital financeiro e industrial. Era a empresa de carro que ia criar gado no sul do Pará. Era o banco, o maior banco brasileiro que estava criando gado no sul do Pará. Era a empresa de gás que estava também usando, ocupando espaço. Então, era algo que havia uma coincidência entre os grandes projetos financiados pelo aparelho de Estado brasileiro e a escravidão, o assassinato, o conflito fundiário e a derrubada das matas e a degradação do ambiente. Então, tudo acumulado, fruto de um projeto governamental, que demonstrava que o desenvolvimento em si pode ser bom, pode ser ruim, depende. Desenvolver para quem, fazer o que com o desenvolvimento, né? Quem é que lucra com o desenvolvimento. Então, eu trabalhei nessa região, na educação, primeiro. Nós tínhamos 60 escolas na área rural, a gente, então, dava um suporte pela rádio educadora aos monitores, a gente produzia também material didático para esse pessoal, e aos poucos eu fui largando a educação formal e fiquei mais na educação informal, que era organizar os trabalhadores para se defenderem e fazer, construir informações, documentações que possibilitassem a denúncia. Nós estávamos enfrentando o grande capital, um governo, que era um governo ditatorial, e a opinião pública contra nós, porque os pobres eram vistos com desprezo, eram desqualificados. Aliás, o escravo é sempre o outro, não é o igual. É o outro porque é pobre, é o outro porque tem outra cor de pele, é o outro porque tem outra religião. O escravo não é o da família. O escravo é aquele que não vale o que eu valo. Ele não tem o mesmo valor meu. Ele não tem a mesma humanidade minha. Ele não é gente como eu sou gente. Eu não sei nem se ele é gente. Então, o escravo é o outro. Essa desqualificação que produziu muita violência no sul do Pará. E eu estava, então, vivi lá nessa região cuidando de defender trabalhadores em conflito fundiário e fugindo do trabalho escravo. Durante 20 anos eu recebia na minha casa, no meu escritório, onde eu estava, gente que estava fugindo, escapando das fazendas, nós tínhamos que tirá-los da região antes que eles fossem capturados e mortos. Às vezes a própria polícia, ao receber um trabalhador que fugia, em vez de ajudá-lo a sair da região, devolvia para a fazenda. Então foi um período muito difícil. Perdi muitos amigos foram assassinados lá naquela região. Eu comecei a notar o número de mortes, as condições, as circunstâncias das mortes, no dia 29 de maio de 1980, quando o Raimundo Ferreira Lima, o gringo, ele foi assassinado. E ele era candidato a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição do Araguaia. E ele foi sequestrado e morto. E aí eu comecei a notar. Quando eu saí de lá em 96, final de 96, início de 97, na minha lista tínhamos 95 trabalhadores assassinados na fuga do trabalho escravo, ao tentarem fugir. E nós tínhamos 105 no conflito fundiário. No conflito fundiário,
os números são mais próximos da realidade, porque tinha um aderente, um parente, um compadre, uma comadre, um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, um pai, uma mãe. Tinha alguém da família na região, então denunciava, falava, olha, fulano morreu, né? Chorava, queria o seu corpo, queria enterrar. Mas quanto aos peões, esses que são aqueles que vinham só para o trabalho na fazenda e não para se tornarem poceiros, eles vinham viam sem relações familiares no local, eles eram estranhos, eram estrangeiros ao território, não tinham nenhum conhecimento e desapareciam e ninguém sabia. Então, seguramente, o número dos assassinatos na questão do trabalho escravo era superior ao do conflito fundiário. Bom, mas o que fazer se os caminhos da liberdade estão obstruídos? Se a imprensa não fala, se o juiz não se interessa, se o Ministério Público não se interessa, se o auditor fiscal não se interessa, o que fazer diante disso? Então, nós tivemos que, aos poucos, construir, primeiro, uma organização para que os trabalhadores, eles próprios, se defendessem. Segundo, criar mecanismo de sensibilização pública. Então, em 92, a ditadura já tinha terminado, né? Diversas lideranças foram mortas, uma depois da outra. Aí nós resolvemos, então, criar um trabalho político e jurídico na defesa dos trabalhadores. Então, juridicamente, foi para trabalhar conosco um frade dominicano, que era também advogado, Frei Henri Bourrin de Rosier, tinha doutorado na França, ele foi morar lá na região, e ele, então, começou a organizar os processos, levantar provas, e um grupo de grandes criminalistas do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Belém, gratuitamente começaram a nos ajudar. Então, nós começamos, então, a empurrar processos para que fosse levado a júri os responsáveis pelas mortes, pelo menos dos casos mais emblemáticos e sobre os quais tínhamos mais informações. Mas não adiantava só no Brasil essa pressão jurídica. Então, nós também começamos a interpelar o governo brasileiro na OEA, na Organização dos Estados Americanos. Então, eu estive na OEA com 3 processos, com 3 petições contra o governo brasileiro. Apresentei o caso de João Canuto, que foi um navegador assassinado, e não se concluiu o inquérito policial, e 2 casos de trabalho escravo, o caso da Brasil Verde, o caso da Fazenda Espírito Santo e da Fazenda São Luís. Então, eu levei 2 casos de trabalho escravo e um caso de uma liderança camponesa assassinada. E também falei no plenário da ONU em Genebra. Quando era embaixador do Brasil em Genebra, o futuro ministro das Relações Exteriores do governo Lula era o Celso Amorim. Ele era embaixador do Brasil em Genebra, na ONU. Então, mas isso era insuficiente. Nós tínhamos que também, além da pressão jurídica, nós tínhamos que ter uma pressão política. E para a pressão política, então, nós organizamos comitês que se organizaram em diversas cidades do Brasil e do exterior para pressionar o governo brasileiro. Contamos com o apoio da Anistia Internacional, da Human Rights Watch, do CEGIL, que é o Centro de Juristas Internacionais. Um grupo de ONGs nos apoiou. A Ordem dos Advogados de Nanterre, que é uma região de Paris, também nos ajudou. E começamos também a levar artistas conhecidos na região, porque nós percebíamos que o artista ele tinha um impacto enorme fora do eixo Rio-São Paulo. Então, quando, por exemplo, Paulo Betti, ou Camila Pitanga, ou Letícia Sabatella, quando uma dessas pessoas chegava à região, tinha uma comoção não só por parte dos trabalhadores, mas uma comoção também dos fazendeiros, dos assassinos, dos matadores. Todo mundo queria pedir um autógrafo, todo mundo queria estar presente. E quando essas pessoas então andavam com os ameaçados de morte nas ruas da cidade, essas pessoas estavam protegidas, porque ninguém queria mais matá-los.
porque achar, se eu matar fulano, a Letícia Sabatella vai falar lá no Rio de Janeiro, vai ter uma repercussão enorme. Então, isso acabava protegendo vidas. E aqui no Rio a gente conseguiu fazer um show no Circo Voador, puxado pelo Caetano Veloso, Djavan e Chico Buarque. Depois outros também entraram. Então, foi o Canto da Terra. E começamos também a escrever. Então, foi quando eu, por exemplo, escrevi um diário. Eu já tinha escrito um livro chamado A Justiça do Lobo. Eu já tinha escrito esse livro contando essas histórias. É um livro fininho, que é um livro chamado A Justiça do Lobo, Poceiros e Padres do Araguaia. O que significa a Justiça do Lobo? É uma fábula de La Fontaine que diz que o lobo queria comer o cordeiro, mas não queria comer o cordeiro sem ter um pretexto. Ele achava que precisava ter um pretexto. Então ele disse para o cordeiro: cordeirinho, eu vou te comer porque você sujou minha água. E o cordeiro disse: mas eu não sujei sua água, eu estou embaixo, você está em cima. Ele disse: não, então foi seu pai. Mas eu não tenho pai, eu sou órfão. Ah, então foi seu irmão, mas eu sou filho único. Ah, bom, então comeu a si mesmo. Quer dizer, se não tem pretexto, inventa e come. Né? Então, 2 padres e 13 lavradores foram presos, né, acusados de subversão, e o advogado Heleno Fragoso, o grande criminalista, ele morava no Rio de Janeiro, muitos livros publicados, muito respeitado na área, ele começa o julgamento, que é um julgamento militar, contando a Justiça do Lobo, essa fábula. E ele diz: eu espero que nós não tenhamos aqui a Justiça do Lobo, que nós não tenhamos aqui o arremedo da justiça. Então, ele inspirou o nome desse livro, que eu trato dessa história. Depois eu escrevi um diário chamado Rio Maria, Canto da Terra. Ele saiu primeiro pelas vozes, depois saiu pela Civilização Brasileira. Né? Esse é um livro maior, né? Então com fotos também, então que eu relato o que estava acontecendo naquela região. Né? E vindo para o Rio de Janeiro, então meu pé lá no Pará era um pé na militância. Eu também sou padre, mas eu estava com o pé na militância, fazia denúncias e empurrava o judiciário, questionava as autoridades e tal. Quando eu vim para o Rio, eu coloquei um pé dentro da universidade. Então, eu fiz o mestrado, eu fiz o doutorado. A minha tese de doutorado é essa aqui, né, Pisando Fora da Própria Sombra. O subtítulo é A Escravidão por Dívida no Brasil Contemporâneo. Então, eu fiz um estudo sobre o fenômeno da escravidão e tentando responder algumas questões. Né? O trabalhador tem medo. Medo de quê? Tem hierarquia nas relações? Eu queria saber por que ele ia para o trabalho escravo. Quais eram as razões? Ele não conhecia o risco? Se ele conhecia, por que ele ia? Então, para eu fazer a minha tese de doutorado, eu estava numa circunstância diferente. Lá no sul do Pará, eu estava numa circunstância que eu tinha que salvar a vida, eu tinha pressa, eu não tinha tempo para ouvir o trabalhador. E ele vinha até mim. Nós tínhamos que tirá-lo da região. Agora, estando no Rio, a minha pressa era diferente, meu tempo era outro. Então, eu podia ir na casa deles. Então, eu fui na casa dos trabalhadores, eu fui ao Piauí, eu fui ao Mato Grosso, eu fui ao local de onde eles saíam e pude sentar na sala deles, na casa deles, ou no quintal, e conversar com eles. Eu pude tentar compreender, conversar com eles, também com os familiares, com a esposa, com a mãe, com alguém da família, e entender por que você foi ao Pará. O que te motivou? E aí, nessas idas, eu, por exemplo, perguntei a um trabalhador que era casado por que ele tinha ido. Qual a razão dele sair do Piauí, de Barras, no Piauí, e ir até o Pará? Ele falou comigo que ele tinha um sonho muito grande. Ele e a mulher dele. Eu falei: mas qual é esse sonho? Ele falou: nós sempre sonhamos ter uma cama de casal. Mas não é qualquer cama de casal. A gente queria uma cama de madeira, bonita, invernizada,
eu nunca tivemos aqui dinheiro, condição de comprar uma cama de casal. Então, eu fui para trabalhar um tempo lá no Pará, para poder ter um dinheiro para voltar e comprar uma cama de casal. Eu perguntei ele, você comprou? Ele falou, não. Ele trabalhou no Pará, mas não teve dinheiro para comprar. Um outro tinha sido libertado dessa fazenda Brasil Verde, da família Quagliato, que provocou a primeira condenação na América, em todo o continente, pelo sistema interamericano. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil, o caso Brasil Verde, condenou há 2 anos atrás. Mas isso foi lá pelo ano 2000, porque foi por anos consecutivos o caso da Brasil Verde. Eu indo ao Piauí, conversei com um rapaz que tinha 18 anos, e era flamenguista. E ele tinha sido liberto pelos auditores fiscais, pelo Ministério Público do Trabalho, pela Polícia Federal da Fazenda Brasil Verde. Ele estava se aprontando para retornar ao Pará. Ele tinha atrasado o retorno por causa de um jogo de futebol que tinha lá na comunidade. Aí eu perguntei a ele, mas você não foi liberto recentemente? Como é que você vai voltar? Ele falou, não, mas agora eu vou com outro gato. Eu vou com outro empreiteiro. Eu falei com ele, mas você não sabe que esse outro empreiteiro pode fazer o mesmo que o anterior fez? Ele falou, ele olhou para mim e disse, mas o que eu faço? Eu estou nu. O que é estar nu? Estar nu significava, e tem gente esperando aqui, desculpa. Eu não sei se é possível compartilhar, Júlia, com você, a entrada das pessoas. Será que é? Eu acho que não, nunca fizeram. Eu acho que só quem é o host. Só eu Tem mesmo? Viu, sim, é só compartilhar a administração. Exatamente. É na segurança, é? Compartilhar a tela, será que resolve? Não. 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 Já tela O não. senhor tem que ir em participantes. Porque o pessoal fica entrando e eu não vejo, né? Eu tenho medo das pessoas não conseguirem entrar. Olha, o senhor pode ir em participantes, aí o senhor acha a Júlia, e aí clica nela, e aí Isso. bota... Clica em cima. Isso, e aí bota ela como co-host. Mas como é que eu coloco ela? Eu cliquei em cima. Você vai em mais. Quando você clica em cima da pessoa, Ah, aparece mutar ou mais. Aí você clica em mais. São reticências, um pontinho de reticências. Eu É acho. No isso. meu aparece assim. eu Pode estou ser, clicando então. em cima e não está dando nada no nome dela. Nem com o lado direito, nem com o lado esquerdo. Não, aparece um quadradinho com reticências. Isso, reticências. Mute e aí depois um quadradinho com reticências, quando você coloca em cima. Não é no bate-papo que você falou? Não, é onde tem participantes. Vamos de novo lá. Participante. Ah, tá. Júlia Elias, né? Tá. Aí eu clico Isso. em cima. Aparece alguma opção? Tem ativar mudo e tem mais. Deixa eu ver mais o que tem mais. Interromper vídeo, destacar vídeo, tornar anfitrião. Tornar anfitrião, então. Não, anfitrião não, é co-host, porque senão você vai perder o seu poder de anfitrião. Em português estaria com que nome? Porque não tem, não está em inglês. Anfitrião auxiliar. Tem alguma opção que não é anfitrião, mas que tem anfitrião? Não, o único que tem é tornar anfitrião. Mas eu acho que essa serve sim, Mônica. Ele não vai perder, vão ter 2 anfitriões. Isso, São 2. funciona assim mesmo. Ah, tá. É isso mesmo. É porque em Vou clicar inglês em é cima de sempre tornar co-host. anfitrião. Vamos ver se resolve. Tenta aí, se não der nada, eu conserto aqui e te passo de novo. Aqui, bom. desejo alterar o anfitrião para Júlia? Vou colocar sim. Daí eu acho que alterar já... Tá, Não, eu é isso sou... mesmo. Você agora é anfitriã, Júlia. Mas você também é? Não sei se eu sou. De Então, qualquer Mário. forma, se alguém entrar aí, você fica atento, porque eu fico olhando para lá e me perco nessa história de ficar controlando. Mas não parou de gravar. Ele continua sendo a pessoa que está gravando o vídeo. Aqui está gravando ainda. Tá. Isso. Tá Tá. gravando. Aí, Agora Júlia, ele você botou- pode tentar colocar ele como co-host também, se você conseguir, se você souber. Tá.
Então, eu perguntei a ele, ele falou, estou nu. O que significa estar nu? Significa o seguinte, não tem trabalho, não tem escola, não está estudando, não está trabalhando. Como é que esse menino fica diante da possível candidata à namorada? Como é que ela vai vê-lo? Não estuda, não trabalha. Como é que a mãe vê, o pai vê? Então, então sair e ir para outra região buscar trabalho é uma espécie de rito de passagem, né? É como você vai demonstrar que você é capaz de um dia ser o provedor de uma casa, que você não é vagabundo. E eu falei com ele, o que você quer fazer com o dinheiro que você vai ganhar no Pará? Ele falou comigo, olha, o meu sonho é comprar uma camisa nova e pagar uma rodada de cerveja para os meus amigos no festejo da padroeira. Isso é, eu quero demonstrar que eu tenho dinheiro, que eu sou capaz de produzir dinheiro, que eu sou capaz de ser corajoso e trabalhar e conseguir me virar. Então, era a transição que ele estava passando. Então, ele não estava indo para o Pará porque ele gostava de sofrer. Ele não estava indo porque ele sonhava ser escravo. Ele estava indo na expectativa de conseguir alguma grana. Tem alguns que vão para comprar bicicleta, porque era o transporte mais barato que havia, né? Ou, dependendo da situação da família, de comprar uma moto. Nunca ia poder comprar um carro, mas quem sabe comprar uma moto, né? Mora na roça, mora longe de tudo, né? Então, um queria comprar uma cama, outro queria comprar uma camisa e poder pagar uma rodada de cerveja para os amigos, que era uma forma de demonstração de capacidade de se virar. Então, então eu tenho um pé agora na universidade, tem um grupo de pesquisa chamado Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo, que funciona no NEP, no Núcleo de Estudos Políticas Públicas e Direitos Humanos, com um grande acervo, tem assim, milhares de páginas. Estamos agora preparando, por exemplo, um livro, já está pronto, mas tem que encaminhar para a editora, que é um estudo sobre 800 e poucos depoimentos de mais de 1.000 depoentes que nos últimos 40 anos conseguiram fugir ou ser libertados de fazendas. São pessoas que contam o processo, como é que passou na vida deles, o que aconteceu e como é que eles conseguiram escapar, né, ou sair das fazendas. Então, são depoimentos que revelam as mudanças tecnológicas, por exemplo, a chegada do telefone. Então, quando o celular começa a ser um instrumento de comunicação e denúncia. Então, é um período bem largo, né, que começa na ditadura, mais ou menos em 71, a primeira denúncia que eu tenho, até a denúncia, nós fizemos um marco, eu acho que foi em 2006. Não, 2016, a gente não fez até 2020, né, esse estudo, mas a gente fez um estudo muito interessante e que a gente pensa publicar esse ano, que é o que os trabalhadores falam, né? O que eles falam, por que falam e para quem falam. E também entrevistamos pessoas que colheram depoimentos, né? Por que colheram, como colheram, qual foi a impressão que tiveram, né? Então, nós temos esse grupo de pesquisa, dou aula também na pós do Núcleo de Estudos Políticas Públicas em Direitos Humanos e tenho orientado algumas pessoas, né? Orientei as duas últimas orientações que eu tive. Então, uma concluiu agora, a outra está concluindo, né? E tem uma outra que está começando, é de uma juíza do trabalho, que estudou o trabalho escravo, e uma advogada sindical. E está concluindo agora a dissertação, e tem uma outra que é da área de serviço social, que está começando a pesquisa, né? Então, esse é um pouco para vocês saberem quem eu sou, né? E nós vamos estudar aqui algumas coisas. Agora quero mostrar a vocês como é que eu faço. Eu tenho que ir para compartilhar tela. Agora, está contigo, né? Como é que eu faço?
Dá para voltar para mim? Senão eu não vou poder mostrar. Você ainda consegue compartilhar, não? Só o host? Só o Não, porque anfitrião eu consegue apertei compartilhar? compartilhar, deu o anfitrião, desativou o compartilhamento de tela do participante. Ah, então deixa eu ver se eu consigo autorizar. Não sei, gente, alguma ideia? Porque não tem essa Acho opção que aqui. se você for em configurações da reunião, você consegue autorizar compartilhamento de tela. Dá uma olhada aí. Como é que chama? Onde é que fica essa parte, hein? Você vai ali nas reticências, três pontinhos, e embaixo tá escrito mais, assim. Não sei se é porque no celular é No diferente compartilhar do a display tela, do você fala? computador. No compartilhar a tela? Isso, é que no caso eu acho que a Júlia tem que autorizar o compartilhamento acho de que Então, tela para todos. aonde tem mais tá tipo live on Facebook, live on Workplace, live on YouTube. Não tem essa opção de... Não tô vendo a opção configurações. Você Eu tenho a consegue colocar opção ele como de host? compartilhar a tela. Consigo botar ele como host. Mas tem a opção do anfitrião auxiliar? Ou É, não? Não acho que tem. não. Só tem make host mesmo. Que estranho, gente. Enfim. Você tem o compartilhamento de tela, não tem, Júlia? Olha, eu tô tentando procurar. Ele é verde, tem uma setinha. Ah, não. Sim. Tenho. Achou? Você tem aí Ok. você Acho tem que aí o foi. programa, a minuta? Acho... Não, Achou? tenho, mas eu tenho, tá no Drive. Mas eu autorizei aqui para outras pessoas Você me compartilharem. autorizou? Sim. Agora Mas deu. se Eu você for sim. mostrar a minuta, mostra a minuta que tá no Drive, porque eu editei ela com aquela ordem dos Mas eu dos só tenho essa trabalhos aqui. e tal. Então, vamos ver essa, porque eu não estou com a outra, né? Então, essa é a minuta que eu tenho comigo, né? Então, aí tem meu nome, tem o nome da estagiária de docência, do estágio de docência, Hugo Amada, a monitora Júlia, Elias Teodoro Santos Pereira, tem a ementa, e hoje é dia 25, né? É a introdução à disciplina, né? Nós estamos começando isso agora. No dia 27, nós vamos ter Hugo Lesbaupan. Hugo Lesbaupan é um autor de um livro chamado Direitos Humanos, as Classes Populares e os Direitos Humanos. E eu fiz 3 entrevistas com Ivo Lesbaupan, e essas entrevistas estão no Drive. Vocês, a maioria já teve acesso ao Drive, não é isso? Vocês receberam. Então, Tá no grupo do Facebook. Quem não tá. tem, entra no grupo ou me pede. Se não quiser entrar no grupo ou não tiver Facebook. Isso. Então, quem não está ainda, passa para a Júlia, né? E a Júlia vai lançar. Então, o Ivo, eu fiz o seguinte. Eu primeiro entrevistei ele sobre ele mesmo, porque o Ivo é uma personalidade. Ele escreveu uma dissertação de mestrado, ele escreve sobre o trabalho escravo, mas ele próprio foi preso político, né? Ele participou do combate à ditadura, ele foi torturado, então ele tem uma história muito interessante. Então, são 3 entrevistas, e a terceira entrevista é sobre o livro, sobre os direitos humanos, né? Então, eu sugiro que vocês vejam essas entrevistas, acho que vale a pena, né, verificar o que tem. Então, na aula do dia 27, então vocês têm como sugestão, né, terem visto a primeira aula gravada com o autor, né? Ele devia ter, essa era a ideia inicial mesmo, ele ia falar da tese, da metodologia, da história, mas ele não fez isso, ele vai falar só na terceira gravação, né? Depois da segunda gravação, essa nós não vamos ter a aula, tá? Então vocês vão assistir essas aulas, assistir as 3 gravações dele, e na aula do dia 3/9, não, mas vamos ter sim, porque vocês não vão dar conta de... Não precisa não. Então, no dia 3/9, a gente conclui o Ivo Lesbaupan, e eu vou discutir o texto com eles. Então, eu vou discutir na primeira aula, que é do dia 27, e vou discutir no dia 3/9. A do dia 1º de setembro, vocês vão preparar, vão ler as 3 gravações, tá ok?
Então, vocês vão ler o texto que está no Drive e vão assistir essas entrevistas com o Ivo Lesbaupan. Ok? No dia 8/9, dia 8/9, vai ser a quinta aula, é uma terça-feira, eu gravei fiz 2 pequenas gravações do Thoreau, Henry David Thoreau. Então, eu quero que vocês vejam isso. Não vai ter essa aula, em princípio, né, no Zoom, mas no dia 10 nós vamos retomar e aí vamos discutir o texto, porque o texto está no Drive, e eu faço 2 aulas sobre Thoreau que vocês podem assistir. Ok? Alguém não está conseguindo me acompanhar? Está claro? Ok. Então, no dia 15, perdão, no dia 15/9, nós vamos ter a aula sobre a cidadania para todos. Aqui vai ter aula, talvez eu grave alguma coisa, mas vai ter aula. Então, aqui nós vamos ter Cidadania para Todos, do Paul Singer. O livro... não dá para vocês verem tudo, né? Eu queria mostrar o livro, mas não dá para mostrar aqui. Não, dá se eu tirar, né? Deixa eu tirar, então, temporariamente. Ok? Então, o livro do Ivo Lesbaupan é esse aqui. Esse é o livro do Ivo Lesbaupan. O livro o livro onde tem o artigo do Paul Singer é esse livro aqui. História da Cidadania. Um livro bem grosso. Né? E tem o artigo do do Paul Singer, que é um economista, da página 191 até a página 263. Então, esse é o texto que vocês lerão, é um texto que está dentro do livro. O que consta esse aqui? O texto chama Cidadania para Todos. Vocês vão ter, então, se no Ivo, vocês vão ter uma visão geral do liberalismo, da vitória liberal, e da formação e da construção da noção dos direitos humanos, a partir principalmente de 3 declarações: a Declaração de Virgínia, nos Estados Unidos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França, no século XVIII, e no século XX, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é da ONU, né, das Nações Unidas. No caso do Paul Singer, ele vai falar das lutas operárias, das lutas dos trabalhadores na conquista do direito, e vai também falar de algumas personalidades, de pessoas que tiveram impacto nas discussões. São figuras impressionantes, né? Um deles, por exemplo, era um revolucionário na Inglaterra e participa da Revolução Americana, se torna aquilo que seria considerado o ministro das Relações Exteriores. Ele, sendo inglês, vai para os Estados Unidos, participa da Revolução, do processo de independência americana, se torna uma espécie de ministro das Relações Exteriores, volta para a Inglaterra, faz propostas e tal, vai para a França, participa da Revolução Francesa, não fala francês e é eleito para a Assembleia Francesa, e ele participa também da Revolução Francesa. Então, ele é um homem de 2 revoluções. Né? O outro é um empresário bem-sucedido que tem propostas socialistas, né? E propõe mudanças legislativas, ele muda o jeito de trabalhar na fábrica dele, depois ele vai para os Estados Unidos fazer uma experiência socialista, praticamente. Então,
Então, assim, ele trata de algumas figuras muito interessantes, né, que atuam, né, de forma diferente ao longo dos séculos. Quer dizer, a construção do direito ela é feita por condições objetivas, né, grupos de pessoas, e também algumas pessoas que estão no lugar certo na hora certa, que acabam puxando as mudanças. Então, esse é o do Paul Singer. Vamos agora voltar. Depois, o outro texto que nós vamos ver é do Henry David Thoreau, sobre o qual falei, né? Tem diversas versões, né, do Thoreau, né? Ele escreveu A Desobediência Civil, né, o Thoreau. É um autor do século XIX, e ele vai enfrentar o Estado americano. Ele vai dizer: não posso pagar imposto para um governo que permita a mão de obra escrava e ainda invade outro país. E é uma figura interessante porque ele vai influenciar muito, certamente, o Leon Tolstói, que é o russo, o grande intelectual russo, grande romancista russo do século XIX, influenciou Gandhi, influenciou Martin Luther King e influenciou muitíssimo o movimento hippie nos anos 68, 69, né? Aquele movimento que estourou no mundo inteiro, né? Paz e amor, drogas, sexo, contra a guerra no Vietnã, né? Toda aquela ebulição que se deu, volta à natureza nos anos 60, ele então é retomado, e o local onde ele viveu, né, vira uma espécie de um santuário. Então, há multidões de jovens, né, que vão para lá, fazem rock lá no local, cantam e tem uma comunhão com a natureza, com o lago. Então, é uma figura muito interessante, que provavelmente bebeu no outro autor, que é do século XVI, que é o Etienne de la Boétie, que dizia que o rei era só rei porque ele era obedecido, né? Se fosse desobedecido, ele caía. E aqui um que disse: não se pode pagar imposto a um governo que não presta. Tem que boicotar. Então, é desobediência civil. Nós vamos ainda estudar a Flávia Piovesan. Flávia Piovesan. Nós vamos estudar 3 capítulos deste livro. Vamos voltar lá, então, para a minuta. Então, aí nós vimos Paul Singer, né? Aí, na aula do dia 22/9, inspirado na Declaração dos Direitos Humanos, que nós já vamos ter visto lá com Yves Les Bopin, os 30 artigos. Então, em grupos, aí não sei, eu coloquei 4, mas não sei quantos alunos serão. Você já fez o cálculo, Júlia? Oi, eu tinha feito, mas eu já esqueci quanto é que era. Era 60 dividido por quais eram os grupos? 12 grupos? 12 pessoas. Mas deu entre 6 e 7 pessoas por grupo. Tá. Em todo caso, vocês vão ter grupos e vocês devem apresentar 30 artigos de uma hipotética e atualizada Declaração Universal, está escrito errado aqui, Declaração Universal de Direitos Humanos. O H está no local, tem que mudar o A. Eu posso fazer aqui. Eu tenho acesso. Ah, não. Só um segundo. É porque eu estava no outro trabalho. Eu estou no mudo, não, né? Então, aqui eu estava no outro trabalho. Nesse primeiro trabalho, que eles têm que fazer uma declaração hipotética, você estipulou 4 alunos por grupo. Não seria o mesmo grupo do outro trabalho. Pois é, mas eu acho que não vai dar, porque se muito aluno... Seriam muitos grupos. Tem que diminuir os grupos, senão não vai dar tempo, né, de apresentar, todo mundo apresentar. Tem que olhar, tem que pensar um pouquinho nisso, a gente combina depois. Então, vocês vão ter que se dividir em grupos para vocês criarem
uma declaração universal atualizada. O que vocês acham que deveria estar numa declaração que fosse promulgada em 2020? Vocês vão ler e refletir sobre os 30 artigos da Declaração Universal e vão pensar numa nova declaração e vão dar as razões. Ok? São 2 aulas para apresentação disso. De uma nova concepção de uma declaração que vocês achariam que estaria condizente com o momento que nós estamos vivendo. Depois, no dia 29, nós vamos então ter uma aula, né? Nós chegamos a combinar como é que seria essa aula, Júlia e Hugo. Eu não estou lembrado se está certo aqui, se a gente chegou a combinar. O que nós combinamos? Nós vamos ter uma revisão. Você ficou contigo, Júlia? Ou ficou com o Hugo? Não me lembro. Foi nós dois, ficou com nós dois. Fomos Ficou nós com os dois. dois. Então, vai ser uma revisão. revisão das aulas anteriores. Mas não é só uma revisão. Os alunos vão preparar um trabalho, aí vão trazer o trabalho, no caso, vão te enviar o trabalho, né, por e-mail. E aí a gente vai ter essa aula para discutir os autores. Só que a entrega do trabalho vem antes da discussão, né? Tipo assim, no dia do trabalho vocês entregam e a gente discute. Trabalho para os alunos, comparar os autores estudados, quais pontos cada autor acentua mais. Há uma possível aproximação diálogo entre os autores, porque já teríamos estudado Yves Lesbopin, Paul Singer, né? Como é que chama? A Flávia Piovesan, o Turreau. Então, já tem alguns autores estudados. Então, o que tem de proximidade, o que tem de distância, né? Do seu ponto de vista teórico, ou filosófico, né? Ou político, onde há aproximação e onde há distância. Fazer os autores dialogarem. No dia 1º/10, os sistemas internacionais de direitos humanos. A Flávia Piovesan, da página 113 à página 246. Essa aula não está gravada ainda. Vamos ver se eu consigo gravar, né? Tem alguns vídeos que eu sugiro, né? Tem duas entrevistas que eu dei para o Diário do Centro do Mundo, para o Joaquim Carvalho, né? Se vocês quiserem ver. E aí os alunos devem se dividir em 12 grupos e apresentar contexto que possibilitou a origem do sistema europeu. Por que foi ou que é um desafio incorporar aos seus padrões os países do leste? Não foi isso não, né, Júlia? Não. Não. A gente depois definiu entre 3 tópicos. Deixa eu tirar isso aqui, senão tem confusão. Se quiser, eu posso compartilhar aqui rapidinho essa parte, que está no Drive, na ementa do Drive já está escrito. Como é que a gente faz? Aqui. Já estou compartilhando, eu acho. Gente, vocês conseguem ver? Não, ainda não apareceu. Eu acho que eu tenho que tirar o meu primeiro, eu acho, né? Senão não dá. Tirei. Show. Você conseguiu? É o seu já, né? Tá compartilhando, sim. É o da Júlia. Ok. Ótimo, Júlia. Tá. Então, eu baixei a ementa, ficou meio desformatado. Pera ainda, deixa eu ver se eu consigo habilitar a edição aqui. Agora saiu, eu acho. Foi porque eu botei habilitar a edição, aí ele parou de compartilhar. Vou fazer de novo, gente. Pronto. Tá, ficou ok. Dá para entender, né? Não ficou muito bom porque ele não baixou direitinho. Mas aqui no dia 6/10 vão ser 12 grupos. E aí vão ser, em média, 6 a 7 pessoas por grupo. A gente sabe que esse é um número alto, mas é porque a turma está muito grande mesmo, são 60 alunos. Então, não deu para dividir em grupos menores, até porque a gente não pode ter muitos grupos. A gente tentou dividir da seguinte forma. A gente dividiu da seguinte forma, né? 3 grupos no dia 6 vão apresentar sobre o Sistema Regional Europeu de Proteção de Direitos Humanos. O primeiro grupo vai falar sobre contexto de criação do sistema, estrutura e procedimentos.
O segundo grupo vai apresentar um estudo de caso, vai apresentar um caso que tenha sido resolvido ou não, né, pelo sistema regional europeu. E levando em conta toda a questão da estrutura e dos procedimentos, né, vai ser tipo um exemplo que vai seguir esse momento aqui, onde o primeiro grupo apresentou as estruturas e os procedimentos. E aí, para fechar, o terceiro grupo vai analisar os pontos fortes, os desafios desse sistema. E, por fim, a europeização e a interamericanização da jurisprudência internacional. E aí vocês podem trazer exemplos de caso. A europeização e a interamericanização é quando uma resolução do sistema interamericano pode ser utilizada para resolver um problema do sistema europeu e vice-versa. E aí vocês podem trazer exemplos de casos onde isso ocorreu, dá para encontrar na internet. Só colocar esses nomes aqui e aí vocês vão encontrar alguns textos. No dia 8, os grupos 4, 5 e 6 vão falar sobre o Sistema Regional Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. E aí também é bem parecido com o que os grupos do dia 6 apresentaram. Vocês vão apresentar o contexto de criação do sistema interamericano, a estrutura e os procedimentos. Segundo grupo apresenta um caso. E o sexto grupo apresenta os pontos fortes, os desafios e vai comparar o sistema interamericano com o sistema europeu. No dia 13, a gente vai ter um convidado especial, que é o Xavier Plassat, que vai falar sobre, acho que um caso específico, né, professor, do sistema interamericano. Isso, ele vai trazer o caso da Brasil Verde. Ele coordena a campanha nacional da Comissão Pastoral da Terra contra o trabalho escravo. Ele topou, ele aceitou vir falar para vocês sobre esse caso e a experiência que ele teve, né, no sistema. Sim, sim. E aí, por fim, no dia 15, os 3 últimos grupos vão falar sobre o sistema regional africano. Mesmo esquema, contexto de criação, estrutura e procedimentos, estudo de caso, pontos fortes, desafios e uma comparação com o sistema europeu e interamericano. A gente escolheu dividir assim entre tópicos por sistemas para não ficar repetitivo, porque uma outra opção era cada grupo falar sobre o mesmo sistema e englobar todos esses pontos numa apresentação só. Só que aí ia ser todos os grupos falando a mesma coisa. Então, a gente achou melhor já dividir esses tópicos, porque aí meio que segue uma linha do tempo, assim, na apresentação, sem que cada grupo fale a mesma coisa. Enfim, se vocês tiverem alguma sugestão para dar também. Mas, por hora, é isso. Eu convidei também para falar para vocês uma pessoa da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Estou fechando com ela a data. Eu acho que vai ser talvez interessante ouvir alguém da OIT, né, conosco, né, falando como funciona a OIT, a estrutura, as dificuldades, os acertos, desacertos. Né? Acho que pode ser muito interessante também. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Tá claro? Eu tenho uma sugestão para dar para os grupos. É muita gente, 6 a 7 pessoas, então pode dificultar um pouco a organização interna do grupo. Então, minha sugestão é, ao invés de vocês pegarem uma pessoa, por exemplo, e essa pessoa dividir o tópico entre as outras 5 ou 6, divide o grupo de vocês em 2 grupos internos, de repente, aí uma pessoa fica responsável pelas outras, não responsável, mas enfim, fica fiscalizando 2 e outra fiscalizando mais 2, porque eu sei que é complicado uma pessoa, tipo, porque querendo ou não, uma pessoa acaba tomando a liderança e acaba tendo que gerenciar um grupo inteiro. Então, a sugestão que eu dou é isso, tentar dividir entre vocês, se dividir entre 2 grupos internamente. Enfim, não sei se é uma boa sugestão, se alguém tiver mais sugestão para dar também, aceitamos. Ok. Agora, a formação do grupo, como faríamos? A Júlia divide vocês, ou vocês gostariam de vocês mesmos se dividirem?
Acho que o ideal seria a gente se dividir entre nós. Entre vocês mesmos? Eu prefiro, pelo menos. Eu prefiro, pelo menos. Uhum. Ok. Vocês, então, a Júlia tem um contato. Quem é que falou? Foi o Lucas? Foi o Luan. Foi o Luan. Foi o Luan que falou. Ô, Luan, vocês têm contato um do outro também, né? Entre vocês, você tem os contatos, né? Sim, sim. Tá. Então, logo que vocês se dividem, por favor, comunique imediatamente com a Júlia, porque ela tem que, pode ser que alguém fique meio solto, não sabe onde vai, como é que vai, com quem vai. Gente que não é do grupo, por exemplo, né? Pode ser que tenha alguém que fica meio sobrando, né? Então, ela vai ter que cuidar de quem está deslocado aí. Acho que uma boa ideia talvez seja... Porque, assim, a articulação dentro do quarto período vai ser mais fácil, né? Mas tem mais gente do que apenas a turma do quarto período aqui, né? Pelo que a gente viu no início da aula. Isso. Então, talvez seja melhor que essas pessoas que não são do quarto período e que não necessariamente conseguem formar um grupo de 6 pessoas na sala, se articulem com a Júlia, e a Júlia pode passar essas demandas para mim. E aí a gente vai tentando encaixar dentro dos grupos que sobrarem vagas. Eu Porque pensei, não sei como que faria isso, mas tipo, criar um Excel online que todo mundo possa ser, usar. E aí, tipo, dá para vai fazer um colocando no Google grupo Sheets. lá. Isso. Eu posso te ajudar nisso. Botando a pasta online mesmo. E aí vocês vão preenchendo, tipo, a composição de cada grupo. Enchendo. E assim, isso. E o Luan pode disponibilizar também o quarto período. Você falhou um pouco, eu não Falhou entendi. um pouco, ou eu falhei. O Luan pode disponibilizar o link do grupo do quarto período para quem quiser entrar. Do grupo do WhatsApp? Pode ser também, pode ser. Consegue deixar aqui no Eu preciso de um lugar onde que a gente deixe registrado, tipo, qual a formação de cada grupo. Tem o grupo do Facebook também, né? Dá pra botar uma lista, botar as listas lá, só que eu acho que fica desorganizado. A não ser que a gente faça, tipo, eu posso fazer um tópico, assim, um post, coloquem aqui seus grupos. E aí vocês vão registrando lá. Acho melhor o formulário, o Google Sheets. Eu acho que fica mais organizado lá. Porque a gente consegue... acho que fica melhor mesmo. Daí a gente pode disponibilizar no grupo. Isso. Eu não sei se dá para eu disponibilizar o grupo do WhatsApp, porque o grupo do quarto período tá com bastante gente. Eu não sei qual o limite de pessoas. Não, tem 89 só. Eu achei que tivesse bem mais. Dá sim. Tem o grupo do Facebook da disciplina também. Pode postar lá. Sim, que sim. aí pode ficar o pessoal do quarto período e o pessoal que não é. Sim, sim. Acho que é o ideal mesmo. Ok. Vamos continuar, então? Então, nós já vimos o sistema africano, né? Lembrando sempre que, por exemplo, o segundo grupo que vai apresentar, que é o interamericano, ele vai ter que lembrar, o europeu, o interamericano vai lembrar do europeu. O sistema africano vai fazer uma relação com os dois sistemas anteriores, com o interamericano e com o europeu, né? Então, para a gente ir no crescendo, né, comparativo. Depois, a aula do dia 20/10 e 22/10 vai ser Declaração Universal dos Direitos e Constituição. Você podia levantar um pouco, Júlia, para poder ver as orientações dessas duas aulas? Dá para subir? Sim. Aqui. Aí, quais são as aulas mesmo que você quer? É mais para baixo, né? Aqui? Isso mesmo. Então, sobe um pouquinho mais. Isso, está ótimo. Então, para as aulas do dia 20 e 22, vocês vão fazer o seguinte: os mesmos grupos previstos para as apresentações dos sistemas europeu, interamericano e africano apresentarão por escrito um estudo realizado sobre um caso vinculado em jornais e ou revistas de 2020. Então, não é notícia do ano passado, é notícia deste ano. E o que vocês vão fazer? Aqui nós temos, então, 10 itens. Identificarão
aquilo que consideram uma violação dos direitos humanos no Brasil ou internacional, levando em conta as aulas dos autores estudados. O trabalho deve estar organizado nesses tópicos. 1. Qual é a origem da informação? O nome dos órgãos de informação, a data e a página. 2. Quais são as violações dos direitos humanos localizadas? 3. Os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos violados e, na Constituição Federal Brasileira, os artigos correspondentes. Então, vamos buscar na Constituição, né, algo similar. Né? Os autores da violação, quais são? Número 4, quarto item. Quinto item, a consequência. Então, houve uma violação. Qual foi a consequência? Sexto, alguma instituição governamental reagiu? Com quais medidas? Se houve resposta, foi adequada? Por quê? Se foi inadequada, também por quê? Né? Sétimo item. Caberia, conforme os elementos disponíveis, uma ação em instância internacional contra o Estado? Se houve, qual? Oitavo item. Que sugestão o grupo daria para as vítimas da violação? Nono, biografia consultada. Lembra que vocês já viram diversos autores, né? Como é que aqueles autores podem dialogar com o que vocês estão vendo aqui? Como é que eles entrariam? Né? Anexos, pode ser foto, reportagem, etc. O texto será em fonte 12, Times New Roman, com até 6 laudas em espaço simples, incluindo a referência biográfica, conforme as normas previstas da BNT. Os anexos não estão incluídos no número de páginas. Ok? Alguma pergunta? Então, vocês vão trazer por escrito e vão apresentar em aula. Continua. Aí nós vamos ter... Sim, estava certo. Pode ir para lá. Ah, perdão. Não. Mas vai ter aula na terça e na quinta? Não vai. Eu falei de ter aula, não tem aula. Não. Ah, Escrito só. é isso. É só a entrega do trabalho, tá, gente? Não vai ter aula nesses dias 20 e 22. Você entrega. Aí nós vamos ter o terceiro bloco, chamado Interculturalidade, Consenso e Sentido da Vida. Então, no dia 27 de outubro, terça-feira, nós vamos então ter uma discussão sobre a ingerência. Né? Um Estado pode ou não ingerir sobre o outro. É um texto do Wallenstein, Immanuel Wallenstein, que é um autor interessante, né? E ele então faz uma discussão sobre as decisões históricas do século XXI. O Wallenstein, ele mergulha no século XVI e demonstra que os argumentos que justificaram a invasão da América pelos espanhóis é muito parecido das justificativas no século XX, final do século XX, dos chefes de Estado dos países mais poderosos para invadirem outros países. Quer dizer, não há uma mudança substantiva de argumentação. Então, o debate entre Bartolomeu de las Casas e o Sepúlveda é muito parecido com o debate atual. Né? Então, nós vamos ter um texto que fala de hoje, mas remete também ao passado. No dia 29, nós vamos ter os desafios da interculturalidade. O Hugo vai gravar uma aula, né, sobre o Boaventura de Souza Santos. O texto se encontra no Drive. Né? Então, a aula do Hugo é uma ajuda à compreensão do texto.
No dia 3, terça-feira, a Era dos Direitos Humanos, eu coloquei aula gravada, mas eu estou achando que vai ter aula Zoom. Aqui eu não consigo escrever. Então, vai ter aula aqui na sala de aula do Bobbio, né? Então, você ficou com 2 aulas, Bauman? Hugo? Ficou com Bauman também, foi? Eu fiquei com Boaventura e com Bauman. Tá certo. Então, nós temos aqui a aula do Bobbio, que é um autor contemporâneo. Ele discute muito a filosofia do direito. Discute muito a filosofia do direito. E ele tenta refletir sobre os direitos humanos, se são ou não universais. O mais do que se são ou não universais, porque isso é mais uma discussão do Boaventura de Souza Santos, ele coloca em questão como aplicar as decisões do direito internacional. E, finalmente, o Bauman, Vidas Desperdiçadas, que é um texto pensado para ser discutido, e é muito atual também. É o seguinte: o que nos espera? Vamos ter trabalho? Vai ter trabalho para todo mundo? Ou nós vamos ter uma geração que nunca terá trabalho? Qual é o problema da juventude? Qual é o problema do futuro do mundo? Né? Então, vai ser uma aula muito interessante. E no dia 10/11 vai ser entrega por escrito de um trabalho individual que marque as posições relativas aos direitos humanos por parte desses 4 autores. Você mudou, Júlia? Saiu de lá? Então... Eu esqueci que eu estava compartilhando. Então, entrega por escrito de um trabalho individual que marca as posições relativas aos direitos humanos por parte de 4 autores, em que convergem, em que se afastam. Então, vocês vão comparar Wallenstein, o Boaventura de Souza Santos, o Norberto Bauman, Norberto Bobbio e o Zygmunt Bauman. Todos esses textos, né, da biografia estão lá. E eu queria propor para vocês também um texto muito interessante. Você pode deixar comigo agora, o Júlia, retornar para mim você tira isso. Agora eu vou colocar um texto que eu acho interessante. Eu acho que eu não compartilhei ainda não, mas eu acho que ajuda muito a discussão vocês lerem esse diálogo entre Einstein e Freud. É um livro gratuito em que se dá numa discussão, depois da Primeira Guerra Mundial, entre esses 2 autores. Eu acho que é um desafio bom para a gente pensar sobre a guerra, sobre a ingerência, sobre a invasão de um país por outro país. Aquela discussão que o Wallenstein tem, que vocês vão ler, complementar com essa leitura pode favorecer a compreensão da discussão. É um texto muito bom, muito interessante, né, entre 2 figuras que foram extremamente importantes nos anos 30, né, e logo depois da guerra. E tem, antes da carta dos 2, porque o texto é curto, né, é um livrinho fininho, né, o texto tem duas introduções super interessantes. Uma é o contexto dessa publicação, das grandes guerras à diária guerra urbana. Esse é o segundo texto. O primeiro texto do meu xará é o contexto histórico do diálogo entre Einstein e Freud, um debate filho do seu tempo, de todos os tempos. Os autores dessa conversa, desse diálogo, são o Ricardo Antônio Silva, Sem Tenfos, e
e a Deise de Freitas Lima Ventura. Então, são os dois autores desses textos introdutórios da troca de correspondência entre Freud e Einstein. Então, o que vocês acham? Da proposta do curso? Pareceu muito interessante, professor. Hein? Pareceu muito interessante. Eu não tive tempo de olhar direitinho a ementa toda sozinha, mas pareceu bem interessante. E nós estamos tateando, né? Hugo, Júlia, estamos tateando. É um jeito que nós nunca tivemos na nossa vida, né? Montar um curso que a gente não tem experiência ainda, né? E a gente foi alertado das dificuldades de vocês, né? E alguns talvez tivessem dificuldade de acompanhar as aulas e tudo, então a gente ficou pensando o que fazer. Então a gente não pensou em todas as aulas presenciais online, mas podemos até mudar de posição e falar, não, vamos estar presente em todas as aulas. A gente está tentando descobrir o que funciona e o que não funciona, né? Se é uma gravação substitui a aula ou não, se é melhor a gente vir aqui para ter esse encontro todas as vezes. A gente está aprendendo aí para ver o que é melhor para vocês. E vocês têm que nos ajudar e propor, ver o que vocês acham. E estamos abertos a essa experiência de aula pelo zoom.com. Ok? Professor, Ah. eu fiquei um pouco assustada. Eu acho que são muitos trabalhos. Eu não sei se toda turma tem essa impressão, mas parece que é muito conteúdo para a gente trabalhar e ainda mais trabalhar em grupo. Eu acho que a gente pode ter uma dificuldade com isso, né, Eu de se articular. Eu concordo. E acho que, só dando uma sugestão, assim, acho que o professor Ricardo poderia também fazer audioaulas, né? Porque eu acho que nem todo mundo poderá participar dos encontros às terças e quintas, né? Das aulas Zoom. Acho que seria muito interessante, tipo um podcast isso, audioaula, né? Então, nós estamos gravando todas as aulas. A gente está gravando e vai colocar no Drive. Ah, muito bom. Ah, então, ótimo. Mas o conteúdo também achei um pouco extenso. Eu acho que é uma quantidade de trabalhos grande mesmo. Né? Como é que a gente faria? Porque nós temos que descobrir uma forma de avaliação, né? Porque se vocês perceberem, a gente... como é que eu posso avaliar vocês, né? Então, por isso que a gente pensou em trabalho, mas podemos repensar, né? O que vocês propõem, vamos ver. Porque o trabalho que eu dei os trabalhos dados são trabalhos que me parece ajuda a compreender o que vocês estão estudando. Por exemplo, só dar uma aula expositiva sobre o que a Flávia Piovesan fala sobre os 3 sistemas, eu acho que vocês poderão não compreender. Agora, na hora que vocês pegam um caso, estudam o caso, aí vocês vão ter maior clareza de compreensão. Foi um pouco essa a ideia, né? Nós temos os 30 artigos da Declaração Universal. E os direitos humanos estão sendo construídos. Né? Será que a gente conseguiria construir outros 30 artigos, ou até mantendo alguns iguais? Então, assim, eu pensei que talvez esse exercício facilitasse a compreensão do que nós estamos dando, né? Porque não teremos a prova normal, a avaliação que vocês vão para a sala de aula e vão trabalhar, isso não vai ter, né? Fazendo a prova individual assim na minha frente, isso não vai ter. Então, eu estava tentando oferecer uma chance de vocês entrarem na disciplina, não só teoricamente, mas entrar no exercício. E como é grupo, daria para dividir também, né? Para não pesar também para... Sim, eu acho que a questão não é nem tanto a quantidade de trabalho em si. Eu acho que talvez o que dificulte um pouco
articulação e execução dos trabalhos, é justamente essa questão, as imposições que o PLE nos coloca, né, de ser uma dinâmica totalmente online, e por ser uma grande quantidade de pessoas, né, os grupos com 7 pessoas para fazer reuniões online e articular um trabalho bem produzido, acho que talvez seja um pouco difícil. Mas, para ser sincero, eu não tenho uma sugestão. Talvez para o nosso próximo encontro eu consiga pensar em alguma coisa melhor. Porque nós tínhamos pensado inicialmente uma turma até 40, porque fui informado que não podia. Sim. A decisão, né, ela não devia ultrapassar 40 alunos. Né? Então, a gente pensou num jeito, né? Agora nós estamos com outro jeito. Sim. Que a gente faria, né? Pensam, então, vocês pensam, estou aberto a ouvi-los, né? O desafio é como é que vocês saem ganhando, né? Ganhando em conhecimento, em experiência. Sim, eu gostei bastante da proposta da proposta de todos os trabalhos, mas eu entendo um pouco esse receio dos meus colegas em relação à carga. Quando eu dou aula presencial, eu também dou trabalhos, né? Por exemplo, o trabalho do texto da Flávia Pelvezan, ele é feito de outra forma, né? A gente dividiu agora para não ter repetição e tudo, mas eu estou aberto, né? O Hugo também pensa um pouco, a Júlia pense, né? Se alguém tem alguma proposta, propõe, a gente vai conversar entre nós. Tá ok? Eu tenho uma pergunta. Melhora se a gente colocar mais trabalho individual? É porque, assim, a questão do trabalho individual é que, como vocês são muitos, aí é uma carga de trabalho para corrigir também bastante alta. Mas ajuda se transformar alguns trabalhos em trabalho individual? Ou piora? Eu preferiria fazer em grupo, mas enfim. Poderia colocar trio ou duplo, não sei. É porque aí porque, tipo, levando em conta que alguns trabalhos vão ser apresentados, teve um trabalho que o professor colocou 4 pessoas, só que seriam 15 grupos para apresentar em uma aula. É complicado também. Enfim, vocês são muitos, gente. Por que isso? Pra que isso? Gente, vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Eu não sei assim se vai ser válido ou se todos vão achar interessante eu essa acho. proposta. Mas a gente teve aula, pelo menos o pessoal do 4º período, com uma professora, que assim, ela passava assim, pra gente fazer, de certa forma, um resumo dos textos que a gente lia, dos principais pontos, nada muito extenso. E assim, alguns alunos iam apresentando os pontos que eles entenderam durante a aula. Talvez para tentar, de alguma forma, talvez diminuir a carga de trabalho, de alguma forma, não tão expressamente, a gente pudesse fazer dessa forma, sabe? Eu acho que seria uma forma de incentivar a participação da maneira como o professor tinha colocado dos alunos. Mas eu não sei, assim, é uma ideia aberta à sugestão de todos, né? Foi, assim, uma forma que eu achei interessante de didática, que a gente teve aula com uma professora. Eu acho que pode ser interessante. Não, foi a Silvia. Foi a Silvia Correia. A Giovana, mas ela estabelecia quem ia apresentar previamente, né? Tipo, porque aí não é legal você fazer toda a turma, toda a aula, apresentar um trabalho, né? Não, Era uma semana, pessoa. Cada leitura eram 3, 4 pessoas, se eu não me engano. É uma proposta interessante. Era bem interessante. Eu acho a sugestão da Alice muito boa, porque principalmente nessa dinâmica que a gente está agora, porque acaba que às vezes fica nas aulas expositivas o professor falando e não tem muito uma interação entre a turma, né? E como o nosso curso ele se baseia muito nessa questão do debate, ter esses alunos que estão, de certa maneira, responsáveis por conduzir a aula de maneira compartilhada com o professor, pode estimular melhor o debate, a conversa, enfim, tornar a aula mais interativa e menos só expositiva mesmo. Eu gostei bastante da ideia da Alice. Ok. Tá. Desculpa, a pergunta que eu fiz, se botar para individual, se tornar alguns trabalhos individuais ajuda, eu não lembro se vocês responderam. Eu acho o pessoal respondeu no privado. Eu gosto também. Eu acho que ajuda. Pois é, porque mais trabalho do que fazer individualmente.
Pelo menos para quem está fazendo. Para quem está corrigindo, claro que é mais fácil corrigir um do que 4, mas para quem está fazendo é mais fácil fazer sozinho, lidar com o seu próprio tempo do que assim, a gente não vai garantir que vão ser, não tem como botar todos individuais, mas talvez alguns, esse do dia 22, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente pode pensar em algo. Mas esse daria, né? Fazer individual, em dupla, né? Comparar 3 novos artigos, esse seria mais simples, né? Sim, e eu acho que eles não precisa todo mundo apresentar. A gente pode fazer uma discussão em sala e aí uma pessoa do grupo fala rapidamente sobre o que pensou, sobre o que o grupo pensou. Não precisa ser porque seriam 15, na verdade não grupo, né? Perdão. A pessoas específicas da sala podem dar suas ideias. Isso. Mandaria, todo mundo mandaria, né, por e-mail, né? Isso. Mas não precisa necessariamente apresentar. E não necessariamente apresentar, seria uma conversa mais solta, né? Mas as apresentações sobre a declaração, elas não substituiriam a aula, mas seriam apresentações só escritas, né? Então, vocês... Se eu não me engano, não teria aula pelo Zoom. Essa do dia 22 teria, é que você está confundindo com a que vem depois. É do dia 22 de setembro. Tem outra do dia 22 de outubro, que também é Declaração de Direitos Humanos, mas tem uma do dia 22 de setembro. E aí poderia ser não terá aula, será trabalho por escrito. Eu acho, professor, então, esse trabalho pode ser individual, se vocês preferem, ou em dupla. Sim, eu acho que dá para diminuir a quantidade de artigos que a pessoa pode trazer. Porque você colocou 30 artigos de uma hipotética e atualizada. Declaração mas pode repetir alguns artigos da Declaração Universal também. Verdade. 30 novos. Você fazer uma declaração que fosse atualizada, né? E se alguns artigos da Declaração de 48 ainda são importantes, mantenha. Você não tem que criar 30 novos artigos. Sim, sim. É pensar como seria uma declaração, o que está valendo da de 48 e o que está faltando. Bem, mas a gente... Será que individual é melhor, ou em duplo, ou triplo, ou cada um decide o que prefere? Esse eu acho que a gente pode colocar individual e sem apresentação. O trabalho da Piovesan, eu acho melhor fazer em grupo mesmo, porque é para apresentar. Nesse caso, eu acho que a gente não tem como evitar a apresentação. E aí não dá para colocar uma pessoa, indivíduos apresentando, porque 60 pessoas. Porque eu falar sozinho vai ser muito chato. Eu dar uma aula sozinho, vocês têm que entrar na aula, entendeu? Tem que ver uma forma de entrar, analisar um caso, destrinchar um caso. É claro que eu vou contribuir, mas seria bom. Agora, como participar, né? Pelo fato de ter tanta gente, né? Que a gente faz isso sem que ser muito chato para vocês, né? Seja viável, né? Sim, e essa ideia de trazer alguns alunos participando em algumas aulas, nas aulas, né? Alguns alunos por aula, nem sempre vai ser viável, porque algumas aulas vão ser só gravadas, não vão ser síncronas. Mas agora, uma coisa, se a gente divide o grupo e faz uma espécie de sorteio, quer dizer, todo mundo vai fazer um trabalho escrito, mas na hora sorteia, tem 2 grupos para o mesmo tema, em vez de ser um grupo só de 12 pessoas, sei lá quanto. Você calculou quantas pessoas num grupo, Júlia? Para o trabalho da Piovesan, de 6 a 7. 6 a 7? Isso. Poderia ter, em vez de um grupo de 3, outro 4, mas um dos 2 seria sorteado para apresentar. Os 2 apresentam por escrito, mas seria um sorteio para qual eu apresentaria. Não entendi muito bem. Eu gosto da ideia. Então, em vez de fazer um grupo com 7 pessoas, faz 2 grupos. Um com 3, outro com 4. E vão abordar o mesmo aspecto. Mas na hora o grupo vai apresentar.
Entendi. E o outro grupo, ele complementa. Entendi. Será que funciona? Não sei. O que vocês acham? E aí, a gente daria nota no trabalho escrito e mais um grupo teria que apresentar. Seria por sorteio. Me parece bom. Porque não dá para todo mundo apresentar em grupo pequeno, né? Não tem condição. E vocês acham difícil trabalhar num grupo grande, né? Professor, boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite. Quem está falando? É a Amanda aqui. Amanda, eu acho, minha opinião, que a questão do trabalho desse grupo de 7 ficaria melhor se fosse a ideia original. Mas os outros trabalhos, pode colocar um desses outros trabalhos de modo individual. Porque realmente esse grupo de 7 é muita coisa a ser abordada, muita coisa a ser debatida. Então, acho que esse do grupo de 7, na minha opinião, fica melhor. A ideia original. A ideia original, manter 7. Essa é a minha opinião. Não sei se a galera concorda. Tá. Ricardo, dia 29, esse trabalho comparando autores, 29 de outubro, seria individual, né? Isso. Tá, então esses dois primeiros trabalhos, 22... Mas olha só, vocês preferem fazer individual ou preferem fazer em dupla? Em dupla ou trio? Individual. São dos quatro autores. Eu vou receber por escrito, não vai ter apresentação. Não é isso? Vai receber por escrito, não tem apresentação, a gente só discute no dia da aula, dia 22. Isso, vai ter discussão. Vocês vão apresentar, né, isso, antes da aula. Pode deixar a opção de cada um escolher se para fazer dupla, trio ou individual? Não pode existir essa opção? Pode também, mas só que tem que informar a Júlia para a gente saber o que virá, né? O trio, né? Entendeu? Se você achar mais fácil discutir com outra pessoa, né, os 4 autores, você pode discutir, pode fazer um trabalho em dupla, né? Ou individual. Como para mim para mim o que for mais simples, mais fácil para você. Eu estou entendendo que a proposta da Piovesan, a maioria das pessoas, se eu compreendi, acha que deve ser o grupo como foi feito originalmente a proposta. É isso? A gente mantém aquela proposta. A gente não mexe ali. Sim. Então, agora nós estamos mexendo em outro grupo, que é a comparação dos 4 autores finais, o último trabalho. Não, eu estava falando do dia 29 de setembro. Tem dia 22 de setembro, tem o dos direitos humanos. Dia 29 de setembro tem comparar os autores estudados também. Sem ser o último trabalho. Eu voltei, desculpa, é que eu voltei. Que eu fiquei na dúvida. Esse do dia 29 de setembro. Vou compartilhar a tela. Tá certo. 29 de setembro. Trabalho para os alunos, comparar os autores estudados. Quais pontos cada autor acentua mais? Há uma possível aproximação de diálogo entre autores? Tá. Aqui... A gente, só um segundo, professor, já são 10 e 12. Ixi, então a gente tem que acabar. Então, a gente para a aula agora, né? E conversamos, Júlia, Hugo e eu, a gente conversa. Se alguém quiser propor alguma coisa, proponha para a Júlia. E a gente vai ter uma conversa essa semana. Gente, obrigado pela paciência. Não sei nem quantos sobraram, tem 51 anos. E 50 alunos. Então, boa noite para vocês. Um prazer estar com vocês. A gente vai tentar diminuir a carga, tá, pessoal? Eu entendo vocês. Obrigado. A gente entende vocês. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Me devolve Ai, meu Deus, como é que faz?
Compartilhamento de novo. Tira. Isso, que eu tenho para desligar o som. Aqui, eu tenho que... Fiz errado. Vai parar, pausar, não, encerrar, né? É o anfitrião de novo. Eu tenho que parar a gravação.